Olá, por que aprender a linguagem SQL? Para que serve essa linguagem SQL? Por que você precisa aprender a linguagem SQL e, consequentemente, por que você vai adquirir o curso SQL Commit? Se você está começando agora na área de programação, ou até mesmo se você vai começar agora uma faculdade de análise de sistema, desenvolvimento de software, você inevitavelmente vai lidar com bancos de dados, vai lidar com informações existentes dentro de bancos de dados. E para isso, você vai precisar saber a linguagem SQL para manipular, visualizar essas informações. O SQL, a linguagem SQL, é essencial para acessar e manipular dados em bancos de dados relacionais. Bancos de dados relacionais, você já deve ter ouvido falar, alguns exemplos, Oracle, SQL Server, MySQL, Postgre. Então, a linguagem SQL, ela permite que você, desenvolvedor, recupere, atualize, insira ou exclua dados de maneira eficiente e segura no banco de dados. Você está lá, você está até mesmo fazendo um curso de programação e nesse curso você vai desenvolver um programa para cadastrar estoque de um produto. Você vai cadastrar um produto, você pode alterar a informação de um produto, pode excluir um produto, pode simplesmente visualizar os produtos existentes no seu programa que você está criando no seu curso, e tudo isso vai ser feito através da linguagem SQL. Então, não pense que você que está aprendendo programação que precisa aprender somente a lógica da programação, porque todo programa tem dados, tem informação. E para manipular essa informação, quase sempre essa informação está no banco de dados relacional. Para manipular essa informação, você vai precisar da linguagem SQL. Integração com aplicações. Imagine a seguinte situação: você, desenvolvedor, tem uma demanda para desenvolver um novo sistema. E o seu usuário ou o seu cliente diz o seguinte: olha, eu tenho um banco de dados aqui de clientes, ele já está consolidado, já existe há muito tempo, eu quero que você utilize esse banco de dados. Então, você, desenvolvedor, precisa entender esse banco de dados, precisa acessar esse banco de dados, precisa visualizar como as informações estão organizadas nesse banco de dados e vai fazer tudo isso através da linguagem SQL. Então, em resumo, desenvolvimento de software, se você está entrando nessa área, compreender SQL facilita a criação de consultas eficientes e otimizadas, resultando num software mais rápido e responsivo. Então, você não é somente a tela que você está criando no seu programa que indica a qualidade dele, mas como esses dados estão organizados, qual o tempo de recuperação de um dado. Imagine o seguinte: o cliente entra no seu programa, vai fazer a busca por um produto e essa busca por esse produto demora 3 minutos. O cliente já vai achar que o seu programa é ruim, que o seu programa não é eficiente. Então, você, desenvolvedor, através da linguagem SQL, vai ver a melhor forma de organizar essa informação trazida para o cliente através de uma consulta SQL. Será que eu tenho que criar um índice numa tabela? Será que essa consulta, se eu colocar os dados ordenados, ela vai melhorar o desempenho da consulta? Então, tudo isso são questões que, através da linguagem SQL, permite você analisar. Agora, você não necessariamente é da área de TI. Você é um cientista de dados, você está começando, você é um economista, você é um estatístico, você precisa analisar dados. Você está trabalhando com projetos de análise de dados. Na maior parte das vezes, em grande número de exemplos de vezes, os dados que vocês precisam está armazenado num banco de dados relacional, num Oracle, num SQL Server, num MySQL, e você, mesmo não sendo da área de tecnologia da informação, vai precisar acessar esse banco de dados e vai precisar visualizar o que está nesse banco de dados com a linguagem SQL. Até mesmo para você ver se a informação que existe nesse banco de dados atende à sua necessidade. Você, através de consultas simples com a linguagem SQL, vai poder visualizar essas informações e chegar à conclusão: realmente o que está aqui é o que eu preciso. Ou não, ou você pode chegar à conclusão, através das consultas SQL: essa informação aqui não está tá incompleta, ou está complexa demais, ela não me atende.
Uma vez que você viu que esse banco de dados específico lhe atende, você vai precisar manipular esses dados, analisar esses dados. Então, imagina a seguinte situação: o banco de dados ele tem vendas de produtos de todo o Brasil, mas eu estou fazendo um trabalho específico para a região sul e para o ano de 2023. Então, através da linguagem SQL, você vai poder filtrar e agregar essas informações por essa necessidade específica, ano de 2023, região sul, num grande volume de dados. Então, você tem lá 1 milhão de registros, mas não é esse 1 milhão de registros que você precisa para trabalhar. Com a região sul e ano 2023, de repente, venham, sei lá, 10 mil registros. Então, só por aí você já está filtrando essa informação e já está otimizando o seu trabalho. E a linguagem SQL ela permite a criação de consultas complexas para extrair informações valiosas a partir dos dados. Você pode acrescentar na consulta SQL, a gente vai ver isso no curso, regras de negócio, fazendo uma transformação de dados na própria consulta SQL para atender uma necessidade específica. Então, essa informação, uma vez tratada através da consulta SQL, ela passa a ser mais valiosa, mais importante para o seu trabalho, para a sua necessidade específica. E você, cientista de dados, você frequentemente precisa limpar e preparar os dados para começar a trabalhar. O que seria limpar os dados? Imagine o seguinte: você acessou o banco de dados, viu que esse banco de dados atende a sua necessidade, mas você reparou que, no momento da análise de dados, que alguns clientes estão com o bairro faltando, do endereço faltando. E aí, o que você faz? Você desconsidera esses clientes que estão sem bairro faltando, você procura a informação desses bairros em outra fonte e atualiza essas informações, corrige essas informações. Então, essa etapa de preparação de dados ela é crucial para o seu trabalho de cientista de dados, e a linguagem SQL permite que você, nessa etapa, faça isso de forma eficiente. Você prepara os seus dados para poder começar a trabalhar. E, finalmente, se você não é programador, não trabalha com desenvolvimento de sistemas, ou não é cientista de dados, mas você quer trabalhar diretamente com o banco de dados, então, linguagem SQL é óbvio que você precisa saber. Porque os administradores de banco de dados, eles utilizam a SQL para gerenciar os bancos de dados, eles já têm uma visão mais ampla de um banco de dados como um todo, porque um desenvolvedor ele pode ter acesso a um banco de dados só. Ah, eu tenho um banco de dados de marketing. O, o DBA, o administrador de banco de dados, ele tem acesso a todos os bancos de dados da empresa, todas as regras de segurança, todos os usuários que acessam a esse banco de dados. Então, tudo isso através também da linguagem SQL. Quando eu digo também é porque os gerenciadores de banco de dados do Oracle do Oracle SQL Server, eles já são bem robustos para essa tarefa de segurança, de controle de banco de dados, mas a linguagem SQL também é necessária. Às vezes você cria uma tabela e você só quer que essa tabela seja acessada por pessoas específicas. Então, o DBA ele vai conceder acesso a determinadas pessoas dentro da empresa. Tudo isso através da linguagem SQL. Bom, pessoal, são esses alguns motivos para você aprender a linguagem SQL e adquirir o curso SQL Commit. Eu aguardo você no curso e até lá.